Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes do cast de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que tá apoiando a gente lá no Apoia-se. Queria agradecer a galera da Contratado ME, que também tá dando uma super força no projeto. Valeu, galera, vocês são muito importantes pra gente. Muito obrigado mesmo pela força. E só pra lembrar também que semana que vem, dias 18, 19 e 20 de março, vai rolar em Brasília o PHP Dark Mira Tour. Se você curte o PHP, se você curte a linguagem, você não pode deixar de ir nesse evento. Vão ter palestras animais, um conteúdo muito foda que o pessoal preparou pra vocês lá. E a gente vai estar presente no evento. Então aparece lá, quem sabe a gente não se encontra, troca uma ideia, bate um papo e é isso aí. Hoje é dia de programar, fazer traquete cala a boca, style line, dar update semware, delete semware, apagar o banco, deletar o backup. Hoje é dia de maldade, vamos causar. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala, galera! E os nossos convidados de hoje, Gercel E aí, pessoal? e o Rafael Queiroz. E aí, galera? Bom, antes de tudo, primeiramente, muito obrigado, galera, por aceitar aí o nosso convite. E se apresentem aí, pode começar, Gercel aí, se apresente pra galera. Bom, galera, eu sou Agile Coach lá na Netshoes. Trabalho com Agile já faz uns 8 anos, mais ou menos. Trabalhei bastante tempo na Cato e sempre gostei muito desse tema, né, desse assunto. Achei muito bacana ser convidado para falar aí. Boa. Bom, eu sou o Rafael Queiroz, né? Eu sou codificador aí desde os 11 anos de idade. Sou apaixonado por criar produtos inovadores, gestão de pessoas, gestão de carreira, por dança também. Eu acredito também que ser feliz no trabalho é algo inegociável e eu tenho como propósito inspirar as pessoas de que tudo é possível e como propósito profissional cultivar grandes times de alto desempenho. Uau. Trabalhei na Que Cato bonito. durante 5 anos. Comecei lá como programador júnior, né? Trabalhei em agências antes disso e acho que já trabalhando em agência sabe como é difícil também, né? Sim. E aí conheci o Agile ali na Cato, comecei a interessar mais do assunto e me tornei Scrum Master na própria Cato. Saí de lá agora no final do ano, comecei a trabalhar em uma outra empresa, mas agora tô aí à procura de uma nova casa, um novo lar. Boa, Um cara. novo lar. Bom, então, pra gente começar, aquela perguntinha, né, que é difícil de responder, né? Que é esse Agile, cara? Que é esse cara aí que todo mundo dá uma olhada? É pra fazer as coisas mais rápidas, né? É pastelaria? É pastelaria. Pastelaria. Bom, o Agile, né, a gente também chama de movimento ágil, né? É uma filosofia de desenvolvimento que juntou vários processos do final do século passado, década de 90. Eles se juntaram porque eles tinham alguma coisa em comum. E o que eles tinham em comum era mais a filosofia, né? E não as práticas em si. Então, isso foi ganhando força. Hoje, grande parte do desenvolvimento de software tenta trabalhar com esse meio ágil, né? O mais conhecido deles é o Scrum, mas existem vários outros e você também pode não seguir um processo formal, que é, na verdade, o nirvana do Agile, né? Quando você já aprendeu, se acostumou com a filosofia, com os valores, e você não precisa seguir um processo à risca, né? Que qualquer que seja o processo, ele tem um ponto que é de melhoria contínua, né? Que é o momento de você parar, olhar para o processo e modificá-lo. Então, os melhores times ágeis, eles aprenderam como fazer bons processos e eles constroem os seus próprios processos, né? Pode ser com Scrum, XP, Lean, qualquer coisa, né? Na verdade. Isso é bem interessante que você comentou, cara. Eu já vi em alguns lugares que eles seguem, por exemplo, o Scrum, né, que é o mais conhecido, e eles seguem by the book mesmo, assim, na risca, mesmo não se encaixando em alguns processos, mas, pô, na teoria tudo aquilo funciona de alguma maneira, e eles seguem, assim, na experiência de vocês dois. Como que foi isso? Você comentou que o ideal é seguir by the book mesmo no começo, entender toda a complexidade de todos os passos e depois ir adaptando? Ou já é uma boa prática você pegar uma coisa boa de um ou outro e ir adaptando ao seu dia a dia? Acho que rola uma divergência aqui, né, Gerson? Uma pequena Não sei. divergência. Vamos ver. Legal. Bom, eu acredito que o Kanban para quando está começando com Agile, para poder aprender o Agile, eu acho que ele é a melhor porta de entrada. Que eu acho que ele acaba tendo menos barreira, né? Menos resistência, tanto da parte do desenvolvedor
como da parte da organização. Então eu acredito que o Kanban, por ele ter 3 regras bem simples, né? O Kanban ele é basicamente você visualizar o trabalho a ser feito, limitar o trabalho em andamento e melhoria contínua. Então, a partir daí, você cria as reuniões, né? Você cria uma reunião de retrospectiva, por exemplo, é o primeiro contrato que a gente faz como um time. Então, nessa retrospectiva é o momento que a gente já faz o Kaizen, né? Que já faz a melhoria contínua e já tá vendo o que tá dando certo, o que não dá certo e criando novos acordos para mudar o futuro. Então, a partir daí, você já começa a mudar muito, né? Se você seguir essas três regras, você consegue ir da onde você tá hoje para até um lugar onde ninguém chegou. Então é muito mais empírico com base no que acontece na própria empresa. O ruim do Kanban, eu acho, do lado do Scrum, por exemplo, seguindo o Scrum by the Book, com o Scrum by the Book é mais fácil você compreender, né, e aos poucos entender o que é o ágil em si. O que você acha, Ger? Faz sentido? Eu acho que é mais ou menos por aí. E sim, a gente tem uma pequena divergência, né? Eu pensei que você ia falar que não, faz sentido, eu pensei que você ia falar que não. Não, porque você falou que o Kanban você acha que é a melhor forma de começar, né? Eu gosto mais de começar com o Scrum, porque ele acelera, né? Quando as pessoas elas se comprometem a seguir aquelas regras, acreditando que vai levar a algum lugar, acelera a adoção do ágil, né? Eu acho que realmente, com o Scrum, eu costumo dizer que você sangra muito, né? E é um sangramento que vai... Isso aí, é um cai-caco, né? Uma mudança muito brusca, muito grande, ao invés do Kaizen, que é o Kanban. Mas eu acho que aí, vendo esse sangramento, as pessoas têm mais aquele senso de urgência de a gente precisa mudar, a gente tem que mudar. Com o Kanban, por ele ser fluido, às vezes é difícil você passar essa urgência, né? Porque... Você pode evitar discutir determinados assuntos em determinadas horas. O Scrum, ele tenta te forçar a fazer isso. Não é legal você evitar fazer com Kanban, mas o Scrum, ele te dá menos saída, né? Então, eu acho que assim, o Scrum, ele taca fogo na campina para plantar tudo de novo, né? Se uma empresa tá comprometida com o ágil, tá querendo fazer o negócio acelerar, tá disposta a mudar as coisas, né? Que o ágil vai mostrar... O ágil, ele não resolve nada, né? Ele só dá visibilidade. E é essa visibilidade que vai fazer a empresa correr atrás de acelerar a adoção do ágil. Então, quando você tem a gestão, desde o CEO até... o middle management, qualquer área alinhada com a gente tá tentando fazer um negócio certo, vai doer, mas a gente vai se comprometer com isso, eu acho que é muito mais eficiente para você transformar uma organização. Onde existe a resistência, que é a maior parte do mercado, né? Eu acho que o Kanban, ele vence mais, né? Mas eu acho que o Scrum, ele faz o negócio acontecer mais rápido ou acaba com tudo de uma vez, né? E aí desiste e vamos voltar para um modelo waterfall, PMI, esse tipo de coisa. O que eu tô entendendo aqui, então, o Scrum é tapa na cara. O Scrum é tapa na cara. Você vai sofrer ali, mas é pra um bem. No final é pra um bem. No final as pessoas têm que acreditar nisso, né? Mas esse bem, ele tem que tá bem claro para elas, né? E para vocês, a gente tá falando de Scrum, de Kanban, quais são... Isso são frameworks? Como que a gente pode definir isso? Isso são as metodologias em si mesmo? É um framework, né, criado ali pelo Jeff Sutherland e Ken Schwaber, né? Kanban foi um processo criado pelo David Anderson também, mas ele se encaixa como metodologia. É que é difícil falar, né? Todo mundo diz que é metodologia, método, framework, e aí se alguém que realmente entende sobre Scrum, você falar que é um método, a galera vai ficar meio chocada. Não, é um framework, não é um método, não é um processo, né? Então, assim, eu levo muito o Lean, né? Que é o que baseou tudo que a gente tem de processo e método ágil. Foi o Lean, que é o pensamento Toyota, né? Que é o pensamento de produção da Toyota. Então, a partir do Lean, a gente tem Scrum, Extreme Programming, Kanban, vários frameworks, tem FDD e várias formas de desenvolver software de forma ágil. Legal. Eu acho que o que vale a pena comentar é que Agile não é Scrum, né? Porque eu acho que muita gente tem isso em mente. Agile é Scrum, não tem outra, é só Scrum e... Exatamente. Eu acho que é bom ressaltar isso daí pra desmistificar um pouco também, né? Perfeito. Bom,
Bom, e vocês estão falando do Scrum, do Kanban. Quais são os principais aí que a gente encontra no mercado? O mais usado no mercado é o Scrum. Mais de metade das tentativas de implantar um método ágil são com Scrum. Em segundo lugar vem uma combinação de Scrum com XP, que costuma ser o que dá mais certo, porque Scrum só trata da parte de gestão de projeto e o XP cuida da parte de qualidade, de engenharia, né? Então até os criadores do Scrum, eles recomendam se aplicar com XP. São as duas mais fortes que tem no mercado. E aí tem o Kanban, que tá ganhando bastante força de uns tempos pra cá. Fala-se também do Scrumban, que é um dos mais usados. E aí tem os outros poucos lá, Crystal, FDD, esses já não são tão aplicados assim. O forte mesmo tá em Scrum, XP, Kanban, uma combinação dos três. Cara, e vocês querem... Fala um pouco assim, como que foi aplicar isso no dia a dia? Porque a gente falar isso é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas fala um pouco da experiência de vocês na hora de aplicar tudo isso na vida real. Como é que vocês fizeram? Bom, a primeira vez que eu apliquei foi na minha empresa. Eu abri uma empresa lá em São Carlos com alguns colegas da faculdade e aí foi uma situação daquelas ótimas, né? Todo mundo estava topando, eram poucas pessoas, era fácil de resolver os problemas entre 3 sócios. A gente tinha alguns desenvolvedores que trabalhavam com a gente via internet mesmo, a gente conseguia fazer as reuniões pela internet usando Mirk, esse tipo de coisa, e a coisa fluía, né? Então foi meio sem dor essa aplicação e foi quando eu aprendi muito sobre como fazer, né? Como fazer acontecer esse tipo de coisa. E aí depois eu vim para São Paulo e na Cato eles já vinham trabalhando desde 2009. Eu entrei lá como desenvolvedor. Eu era programador PHP, mas fazia parte de um time Scrum, né? E depois de um tempo eu formei um time com o Rafa, né? Que foi um cara que comprou a ideia também, né? Na Cato as coisas já eram mais estruturadas há algum tempo, já tinha sua cultura, seus vícios e aquele tipo de assunto que não se conversa. Então foi um pouco mais difícil que teve que vir de baixo para cima, né? Fazer uma mudança de cultura aí, né? Isso, mas o bacana é que, assim, o RH da Cato, ele tá muito alinhado com os valores que a gente precisa ter no Ágil, né? Então, como tinha essa força já no RH, esse tipo de gestão no Devel tinha incentivo para acontecer. Caramba, cara, eu nunca imaginei, tipo, o RH, essa é a última área que eu ia pensar. Pois é. E pra você ver o nível, eles mudaram de nome, né? Eles deixaram de ser recursos humanos e eles eram gestão de pessoas e gente e gestão. Gente e gestão, isso, exatamente. Então tirou a palavra recursos humanos, né, que é olhar a pessoa como recurso, né, que tem muito a ver com o pensamento do ágil, que é voltar para o indivíduo e pensar nas pessoas como pessoa. Né? Então, já a esse ponto eles eram engajados com o ágil. Então foi fácil acontecer lá, né? E eles já vinham tentando aplicar o framework há algum tempo, mas a cultura ela não estava ainda num ponto que os times desempenhavam bem, né? Então teve que ser uma transformação cultural e começou pequeno, né? Eu tava fazendo MBA na USP e tava escrevendo minha monografia sobre aplicação de Scrum. E aí eu tive o buy-in do pessoal do meu time, o Rafa, o André, o Rogério, que era o nosso QA, e a galera foi comprando essas ideias, né? Eu trazia as coisas e falava, olha isso aqui, vamos tentar. E às vezes a gente batia de frente com a gestão, né? Tentando fazer. Só que aí a gente falava, mas poxa, tipo, olha só o que a comunidade ágil fala sobre como tem que ser, né? E ao mesmo tempo a gente foi ganhando força como um time, porque tentando fazer um negócio da maneira certa e brigando. Quantas vezes eu briguei com o Rafa, com o Rogério, né? No meu segundo dia de trabalho com o Rogério, eu procurei Scrum Master e falei, não dá pra trabalhar com esse cara. Né? E aí hoje nós somos brothers, né? Todo aquele time que a gente começou, a gente criou laços muito fortes, né? E aí isso que você precisa fazer no Ágil é ter um ambiente em que as pessoas realmente se importem umas com as outras, né? Mais do que consigo mesma. A gente chama de autotranscendência dentro de um time, né? Legal. Isso aconteceu no nosso time, a gente começou a entregar muito rápido, com muita qualidade. Chegou um momento que
a gente olhava que projeto é esse aí, manda pra cá que a gente vai fazer, né? Mesmo quando a gente era tudo programador PHP, né? Eu já tinha programado outras linguagens, mas a gente tava ali como PHP. E aí, o time de Java tá ocupado, não vai dar pra completar a feature. Daí a gente falava, dá pra cá que a gente quer completar a feature, a gente quer ver ela no ar. A gente ia lá e sujava a mão, a gente tinha muita coragem, que é um dos valores que você vai encontrar, assim, procurando pelo ágil. A gente fala sobre coragem, coragem para ser sincero com as pessoas, para mexer naquele pedacinho de código que incomoda, para escrever um teste de unidade, coragem para dizer não. E a gente foi, com isso, ganhando força, outros times começaram a ver que a gente tinha resultado, queriam fazer também, e a coisa foi mudando, né? E aí acabou que, ano passado, a gente tinha um departamento de 60 desenvolvedores, 14 times ágeis, a maioria aplicando Scrum, vários aplicando Kanban. Foi uma aventura muito bacana. Vou falar um pouco da minha experiência tentando aplicar Scrum desde quando eu não conhecia, né? Eu acho que fui uma das primeiras pessoas que começou a ter aula de Scrum na faculdade, né? A FIAP, ela tem aula de processo, olha que loucura, e tá lá Scrum no meio. E ensinou PMI, ensinou Scrum, ensinou Ruby, e eu peguei Scrum, eu já tinha entrado na Cato, tava entrando na Cato, que já trabalhava com Scrum, né, em 2009, 2010, e na faculdade também ensinando Scrum e fazer o TCC com Scrum. Falei, beleza, só fazer o TCC com Scrum. O que eu fiz? Eu separei as histórias em DML, DDL, aí depois que eu criei o banco, eu vou criar o diagrama de classes, depois eu vou... Então, eu aprendi da pior forma, o mais rápido possível. Então começou por aí a minha história. Então, histórias, tudo da pior forma. Então, na própria Cato, né, Gerson, a gente passou por uma época que a gente planejava quantas horas a gente ia gastar em cada tarefa. Então, muitas coisas que eu fui fazendo errado durante o processo, eu aprendi muito para aprender o Scrum mesmo. Eu trabalhei na Cato de 2010 a 2015, né, no final de 2015. E esse tempo todo trabalhando com o Scrum. Eu acho que eu comecei a compreender o Scrum mesmo, foi assim que o Gercel entrou, né, e quando eu comecei a abraçar o TDD, que foi uma coisa que a gente começou Você começou a instigar, né, Gercel? Todo mundo tinha um pouco, né? O André também já tinha feito o teste de unidade no PHP 4, que a gente não sabia fazer. A gente aprendeu um pouco com ele também. Uhum. E pra mim foi a partir daí. Foi o que me ensinou. Eu trabalhei 1 ano com TDD, assim, em cada tarefa que eu fazia, eu usava TDD de cabo a rabo. Então, achou um bug? Beleza. Eu criava o teste que dava o bug, depois eu corrigia o bug, né? Então, eu trabalhei com TDD durante 1 ano. Durante esse 1 ano que eu trabalhei com muita disciplina, eu realmente compreendi simplicidade, né? Feedback também. Então, eu aprendi muito sobre agilidade, sobre eliminar desperdício com o TDD. Para mim, meu maior professor de agilidade foi o TDD, sem dúvida. Sim, e é bacana isso que o Rafa falou, que ele aplicou de forma disciplinada o TDD por 1 ano, né? Então, às vezes é muito difícil você fazer, você vai ter aquele prazo que vai estar difícil cumprir, mas você tem que se esforçar, né? Tem que tentar fazer, que é aquilo que eu já tinha comentado com você, Montanha, o Shuhari, né? Que o ágil, ele é inspirado em muita coisa da filosofia japonesa e tem esse termo, né, das artes marciais, que são 3 fases, né? O Shu, você segue a regra à risca para você realmente aprender o porquê de existir essa regra. E aí o Ra é você quebrar a regra, né? Tentar fazer diferente, não fazer completamente à risca em todas as vezes. E aí você vai aprender a sentir falta da regra e perceber se você sente falta ou não. E o Ri você não precisa de regra, né? Então siga a regra, quebre a regra e seja a regra. E isso que o Rafa fez com o TDD foi o que fez ele virar um monstro de o desenvolvimento orientado a testes, guiado por testes, né, Rafa? Aprendeu um monte de terminologia e ensinou um monte de gente, né? E isso também é muito bacana. A gente, dentro do Agile, a gente precisa propagar o conhecimento o máximo possível. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente ensina e aprende alguma coisa, né? Legal, isso que você falou vai um pouco da parte que você falou que você gosta, né? De, sei lá, aplicar o Scrum, que é um cara mais rigoroso, um cara mais... que você vai tomar porrada na cara ali, mas aplica mais ou menos o que você disse aí, né? Você vai aplicar a regra, vai tomar tapa na cara, vai ter que fazer aquilo até às vezes quando não tá se encaixando direito
no seu desenvolvimento, mas Sim. você vai aprender aquilo e depois vai se tornar aquilo, né? Vai moldando conforme você já ter aprendido tudo o que passou ali, né? É isso mesmo. E até eu sinto um pouco disso comigo, porque eu já apliquei Scrum por muito tempo. E hoje, se eu puder escolher com um time qual método eu vou trabalhar, eu prefiro trabalhar com o Kanban. Mas aí não sou eu quem escolhe, né? Quem escolhe é o time, é o contexto, a necessidade que tem. Em alguns momentos pode ser mais importante isso. O que eu preciso fazer é mostrar para o time o que cada método oferece, porque não adianta eu chegar e falar, vamos fazer Scrum. Se a galera não vê por quê, não vai fazer. A gente não pode fazer o processo pelo processo, né? Então, eu até prefiro o Kanban porque eu me sinto mais à vontade. Eu já tô meio de saco cheio do Scrum, mas a gente tem que fazer o que o time precisa na hora, né? Cara, eu acho que um detalhe que vocês falaram, que acho que é importantíssimo mencionar, é que vocês levaram 1 ano para implementar o TDD, por exemplo. E às vezes você escuta pessoas falando e parece que foi magicamente, sabe? Foi sem dor. Parece que eles sentaram numa sexta-feira, assim, na sala de reunião, e falaram assim, agora a gente vai usar o TDD. Chegou na segunda-feira, tava usando o DDD e tava tudo rodando, sabe? E não é bem assim, acho que tanto... Não é nada assim. A gente brigou por causa disso, né, Rafa? Desfazendo amizades até? Não. A gente brigava na retrospectiva, né? De chegar e olhar na cara do outro e falar, não precisa escrever teste pra essa classe. Mas eu queria. É um get. Mas eu queria escrever um teste pro get, não pode. Porque é assim que a gente aprende, né? E aí Exatamente. chega aquele momento que a gente sabe e fala, beleza, não preciso aplicar o teste pra tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Saber quando vai aplicar o TDD, quando precisa, quando não precisa. Isso é com o tempo e é só tentando. Essa é a maior lição. Tipo, o TDD, né? Então a gente tá falando de TDD. Então antes de falar de TDD, a gente tem que falar de teste de unidade. Só em teste de unidade há um mundo para se estudar de teste de unidade. O que é uma unidade? Existe o Kent Beck acha que unidade é um método, por exemplo. Já o Roy Osherov já acredita que unidade é uma unidade de trabalho. Pode ser diversas classes uma unidade ou pode ser um método só. Né? Então, isso só falando de teste de unidade. De TDD... falando de refatoração, falar de design emergente, falar de código limpo. Então, para aplicar o TDD, você tem que ter conhecimento de mais ou menos tudo isso, né? Senão, como que você vai refatorar? O que você vai refatorar se você não tem conhecimento, por exemplo, de design patterns? Então, não vai ter muita refatoração, né? Então, tem que dominar muita coisa para poder dominar o TDD. E eu usei o TDD muito como professor, né? Então, eu comecei a aprender pelo TDD. E com o TDD eu comecei a aprender mais sobre design patterns, aprender mais sobre, essa classe tá meio grande, esse método tá grande, o que eu posso fazer, né? Então, a partir daí eu fui descobrindo várias outras coisas e eu errei muito no caminho, assim, do TDD eu errei muito. Inclusive errei o fato de usar 1 ano sem parar. É assim que a gente aprende. Exato, mas eu aprendi com esse erro, né, e aprendi muito. Então, eu acho que esse é um erro que é um erro legal de se cometer. Se você tá pensando em cometer, cometa. Coragem. Precisa de coragem. Exatamente. Refatoração não é tirar um if e colocar um switch case, né? Exatamente. Bom, a gente pode falar também um pouco da filosofia e da cultura ágil e também quais os benefícios essa cultura traz, né? Eu posso falar como desenvolvedor, o Ramon também. Vocês também são desenvolvedores, mas eu digo, vocês fazem um papel mais de coach hoje. Né? Eu como desenvolvedor, eu posso dizer que uma das coisas que eu mais gosto dessa cultura é me sentir num time. Em nenhum outro momento, assim, desde que eu comecei a trabalhar com cultura ágil, eu consigo me sentir completamente num time. Eu acho isso sensacional, assim. Eu e o Gercel, a gente trabalha na Netshoes, né? E quando eu entrei lá, eu até contei isso, acho que já em outro cast, um programador back-end chegou do meu lado e falou assim, cara, como é que você faz isso daí no Photoshop? Vamos fazer junto. Eu falei, cara, como assim, mano? Back-end sentando do meu lado pra ver Photoshop, mano. Tá fumando crack? Né? Sabe, então... É um assunto polêmico. Isso daí, cara, é muito legal, assim, você se sentir num time, a galera ajuda mesmo e tem essa troca de conhecimento, sabe? Então a gente tá com uma história pra entregar, a gente vai entregar aquela história, cara. Não importa se é uma história que tem mais back-end ou se tem mais front-end ou se tem arquitetura ou se tem o UX, tá todo mundo trabalhando junto
para que aquela história seja entregue. Isso é um dos pontos cruciais que eu acho. O outro é... Esse sentimento, só falando um pouco do que você disse aí, que eu também compactuo desse pensamento, né? Que você sentir que você tá com seus amigos, tipo, dominando o mundo, né? Eu também. Tipo, fazer uma parada louca, assim, eu acho muito foda. Você disse isso, né, Gercel? Sim. E era o que a gente fazia, né, Rafa? Era essa a ideia, né? Você poder mudar a empresa que você tá trabalhando, né? Entregar software da melhor forma que você conhece e sentir que tem um monte de galera junto com você. Você sentir orgulhoso do que tá fazendo. Eu acho muito bom. Bom, Montanha. E a galera abraça mesmo, né, cara? Não é... É difícil, acho que eu nunca trabalhei numa equipe ágil que um dos integrantes meio que, não, tô aqui de boa, não vou ficar... Pô, eu já fui esse cara, hein? Vou ficar tranquilo. Eu acho... Cara, o Rafa foi esse cara. A cultura ágil, cara, vem justamente pra expor isso daí, né, cara? Porque você consegue definir papéis, e os papéis são muito claros. Então, quando você vai pros ritos e vai fazer alguma coisa, você consegue... Eu acho que não é apontar dedo, mas você consegue identificar onde tá o problema. Falar assim, pô, aconteceu isso. E acho que um cara inserido nesse contexto, acho que ele mesmo acaba ficando desconfortável, né, mano? Exato. Ele fica, pô, tô fudendo aqui. Exato. E eu acho que isso é o segundo ponto que eu ia falar, que assim, você se sente obrigado a produzir mais, cara. Então, todo dia a gente tem uma daily, né? Cara, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Então, eu posso dar um exemplo recente, assim. Eu tô com... Nosso time, né, tá com 3 histórias que elas não andam, assim. A história tá escalando setores dentro da empresa que a gente precisa de respostas e a história não anda e, cara, eu tô começando a me sentir mal, assim, sabe? Tipo, cara, a história não anda, mano. Nosso time inteiro tentando trabalhar junto e essa história não anda, sabe? Eu vou chegar no daily de amanhã e vou assim, cara, essa história não andou, pô, a gente tá, sabe? Então, você se sente mais obrigado cara, entregar aquilo, entregar coisas e fazer as coisas acontecerem, sabe? Você deixa de compromisso. Exato, você tem mais compromisso. Você deixa de começar a empurrar com a barriga as coisas ou deixar de lado. Isso daí também é um outro ponto muito, muito foda, assim, que nasce, cara. Simplesmente desperta quando você começa a trabalhar em equipe, assim, né? Sim, mas eu tenho que dizer que, infelizmente, esse não é um ponto que em todo time de Scrum que você entra que você vai encontrar. É muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Você teve sorte de participar de times que tem isso, mas, assim, ainda mais no mercado que eu vejo hoje, assim, a galera muito pro outro lado, mas não por culpa do desenvolvedor, né? Uma experiência recente que eu passei, por exemplo, o desenvolvedor de front-end, ele se sentiu o herói. Olha lá, eu comecei, hein? Se sentiu o herói. E ele terminava de fazer a parte dele, isso que é foda. Ele terminava de fazer as telas lá, aquelas telas lá, com os labels lá, e falava, galera, eu terminei aqui as telas, e aí eu vou lá ajudar o outro time. E aí ele saía do time, tipo, faz 3 dias com um time, depois com outro time, né? E isso não é porque ele queria fazer dessa forma, isso é porque a empresa, né, a gestão que fazia com que incentivava, na verdade, esse comportamento. Porque a gestão já chegava e perguntava pra ele, e aí, terminou a tela? Então, quando ia falar de tela, falava diretamente com o desenvolvedor front-end. De vez de perguntar pro PO ou de conversar com o time, e aí, time, qualquer um do time, é front-end? Vamos conversar direto, tela? Então vamos conversar direto com o front-end. E como que tá as telas? Então, ele desenvolvia todas as telas primeiro, antes de todo mundo, independente de qual feature vai entregar. E aí, depois que ele terminava, perguntavam, terminou? E quando ele falava que terminou, beleza, agora vai pro outro projeto, né? Então, o time inteiro, tipo, não sentia que ele não fazia parte do time, né? E ele também não sentia parte do time, né? Então, a partir daí, como que a gente vai medir qualquer coisa se a gente não sabe qual que é o tamanho do time certo, né? Então, isso gera mil problemas, né? Então, assim, puta, que legal que você conseguiu participar de times que todo mundo estava envolvido, e eu também já fui o cara que não estava envolvido, que eu tava lá pra fazer meu horário, né? Fazer meu trampo, pai, acabou, tô indo embora, valeu. Tipo, sem me envolver com a galera, porque eu também não era incentivado a me envolver com a galera, não era desafiado, não tinha maestria, não tinha propósito. Então, tem muita coisa que envolve como um desenvolvedor se comporta, né? Então, sim, o ambiente tem muita influência da forma como o desenvolvedor se comporta. Legal. Então, se um cara não tá motivado, provavelmente o ambiente não tá deixando com que ele se motive.
Mas a cultura, Agile, te dá uma predisposição a isso. Com certeza. Se sim. você vai na cultura, é isso que você vai encontrar. É aí que você vai dar de cara. O problema, e é bom você falar com cultura, Ramon, que o problema é a galera querer comprar os processos e querer comprar as métricas Agile, né? Isso muito na alta gestão ou no middle management. Eu quero Scrum, mas não está disposto a mudar, né? Não está disposto a mudar a forma como a empresa faz software. Quando aparece um problema, fala que é mimimi do desenvolvedor, coisa do tipo. Não quer fazer as coisas acontecerem, né? O Ramon sentiu a dor aí. Senti. Memória. Sim, e assim, no Agile a gente fala muito que a gente acredita, né, que pessoas motivadas trabalham melhor. A gente que tem alguma experiência trabalhando, a gente vê isso. A gente não precisa acreditar cegamente. A gente já viveu isso e sabe que tem uma luz no fim do túnel. E o negócio é você tratar as pessoas como pessoas mesmo. É assim que começa tudo do Agile. Não adianta você trazer o processo primeiro, mas continuar com aquela visão de comando e controle, né? Que você escolhe quem vai fazer o que, quando. Não, você deixa o time, né? É o que a gente chama de auto-organização. O time vai decidir quem faz o que, quando. É por isso que ter cargos é um negócio que pode atrapalhar, né? Porque até a forma como a nossa indústria progrediu, ela progrediu para criar cargos especialistas que ficavam embaixo de gerentes funcionais, que também lutaram muito para chegar lá, e criou essa separação já nas nossas carreiras, né? E aí tem muita gente que não gosta da ideia de topar tudo, né? Tipo, o que é isso? É Python? Daí, deixa eu ver qual é que é e tentar fazer alguma coisa. Então, você precisa ter gente realmente preocupada em fazer alguma coisa melhor, né? E melhorar a si mesmo e melhorar todo o ambiente ao mesmo tempo. Cara, eu acho que você falou tudo, cara. É comando e controle. Cara, eu vejo... essa é a minha visão, né? Eu acho que o cargo de... Vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho que a figura do Scrum Master, ele é muito mais uma figura de liderança do que uma figura de chefia, sabe? E, cara, eu vejo isso acontecendo muito aí, sabe? O Scrum Master acha que ele é... Agile Coach, cara. O Agile Coach... Provavelmente é um Scrum Master. É um gerente de projeto que fez um curso de 2 dias, é Certified Scrum Master, exatamente. e ele não entende nada da cultura em si. Exatamente. Mas, deixa eu falar. Eu já fui esse cara também, né? No meu primeiro ano como Scrum Master, eu tive uma situação lá na minha empresa, com os meus amigos, mas a galera queria estruturar o backlog de uma forma diferente porque não estava muito legal para todo mundo. E aí eu cheguei e falei, não, peraí, eu sou o Scrum Master e eu quero fazer desse jeito. Carteirada. Então, eu acho que todo Scrum Master passa por isso até ele se tornar um Agile Coach, né? Entender realmente o que é essa filosofia, entender que não interessa processo, não interessa ferramenta, interessa as pessoas trabalharem bem. Né? Para trabalhar bem, elas têm que trabalhar com consenso, têm que se respeitar, tem que confiar umas nas outras. Então é toda uma parte... A filosofia ágil é muito mais importante nesse momento que você quer transformar a empresa, né? Não adianta você trazer o processo, continuar pensando e fazendo da mesma forma. Isso vai dar problema. Agora, rapidão, vamos falar só um pouquinho da parte técnica, da parte de processo. Então, a gente comentou de backlog. Então, cara, explica para quem não sabe o que é um backlog e o que vocês acham que deve ter nesse processo, o mínimo. Então, vocês acham que deve ter um daily? O que é um daily? O que é um backlog? Vocês acham que deve ter uma retrospectiva? E o que é isso? Explica o que vocês acham a base que tem que ter de processo e o que é cada parte. O Scrum ele é bem descritivo, né? Então ali já tem... as reuniões já são definidas, né? Então a gente tem um planejamento, a reunião de planejamento, que abre a sprint, e tem que falar o que é sprint antes, né? A sprint, e a gente tem que falar o que é iterativo antes, né, Gerson? Ou precisa então? Vamos voltando. Sprint é um período de tempo fixo que a gente vai repetindo as coisas. Boa. Então a gente define que a gente vai ter um sprint, né? Que é um tempo que a gente vai colocar um foco em um objetivo específico. Então a gente define que a gente vai fazer o objetivo X. E a gente vai levar 2 semanas, né? Então 2 semanas é a nossa sprint. Então a cada 2 semanas a gente entrega software, né? Teoricamente, funcionando em produção, né? Teoricamente.
Exato. As reuniões, então a sprint começa com o planejamento, que é ali onde a gente vai ver como a gente vai desenvolver, e o PO que é um papel do Scrum, né? Aí falando de papel porque é mais fácil. Temos 3 papéis reconhecidos no Scrum, que é o Product Owner, que ele é responsável pelas decisões de negócios e pelo rumo do produto. O desenvolvedor, que aí é o desenvolvedor de software, é o cara que está criando o produto, e aí não tem separação se é front, se é back, se é o X, só tem desenvolvedor, né? E Scrum Master, que aí eu não sei muito bem o que faz. Gerson, o que o Scrum Master faz? O Scrum Master é um líder servidor, né? Ele tem responsabilidades com o time, com o PO e com a organização, né? Então, com o time, ele tem responsabilidade de remover impedimentos, fazer mentoria sobre o métodos ágeis, ensinar mesmo ativamente. Vou falar uma palavra bonita aqui, hein? Facilitador. Facilitador, exatamente. Então ele facilita com que as reuniões aconteçam, né? E aí não é basicamente só mandar o invite e tá facilitada a reunião, não. O Scrum Master vai lá com um cronômetro, ele explica para as pessoas o que a gente tá fazendo ali, qual que é o nosso objetivo. A gente tem 1 hora para tomar uma decisão e aí ele fica cuidando o tempo, observando o ambiente para ver se tá todo mundo que queria estar falando alguma coisa falando. Ele não pode deixar que 2 pessoas dominem a reunião, porque assim a gente não vai ter um consenso, né? E, enfim, ele tem várias responsabilidades com o time que são realmente de facilitação. Facilitar o trabalho do time de desenvolvimento. Ele também facilita o trabalho pro PO, né? Ele tem a responsabilidade de ajudar o PO na criação do backlog, caso o PO não saiba, né? Em alguns times todo mundo participa da criação do backlog, porque é um consenso, mas num primeiro momento o PO pode não saber, o Scrum Master traz as ferramentas de priorização, ensina como cortar o backlog, ensina a identificar o que é valor e o que é desperdício. E com a organização ele tem a responsabilidade de promover essa transformação, né? De sair do comando e controle e ir para uma organização mais fluida, em que as pessoas realmente têm voz, né? Em que a gente valoriza e reconhece o mérito das pessoas, que a gente não tem medo de falar as coisas. E o Scrum Master, 50% do trabalho dele é ser Scrum Master, né? 50% é fazer, mas a outra metade, e bastante importante, é ser o exemplo. Então, todas as atitudes e decisões que ele toma têm que estar alinhadas com a filosofia do ágil. Mesmo quando for difícil, ele tem que ter coragem para ir lá, ter aquela conversa difícil e mostrar para as pessoas que tá tudo bem, que a gente fazendo assim vai seguir em frente. Boa, é isso, Rafa? Bom, é isso daí, Montanha. Isso é Montanha, você perguntou o que é importante ter, né? Eu já, em algumas discussões de tentar reduzir ao máximo o processo, eu fiquei numa dúvida de qual... Se eu tivesse que escolher uma regra, qual seria, né? Pra mim, eu acho que é retrospectiva, né? Então, você não tem nada, vai fazer alguma coisa, para o time e faz uma retrospectiva, que é... Vamos falar sobre o que está acontecendo e vamos montar um acordo entre nós de o que a gente vai fazer para melhorar isso. Mas esse approach já se parece mais com o de Kanban, né? Parece mais com o Kanban, exatamente. E a outra regra que também é muito importante, que eu acho que assim, vou ter que ter 2. Se eu tivesse que ficar com uma, eu ficava com 2. Uma é a retrospectiva e a outra é o Product Owner, né? É muito importante você ter a figura de uma pessoa que ela vai canalizar as demandas de toda a organização, do marketing, do suporte, da infra, de negócio, produto, comercial. Ele vai canalizar tudo isso e transformar isso num backlog para o time se focar em fazer a coisa certa. Se não tiver um PO dedicado a isso... Eu acho que é muito difícil. Eu acho que um papel legal do PO é que ele filtra, né? E ele segura a ansiedade das outras áreas enquanto o time está produzindo. Então o time não tem que pegar essa carga, né, de ansiedade de outras áreas. Eu acho que um dos papéis do PO é isso, né? De segurar essa demanda que vem e transformar num backlog de acordo com a velocidade do time ali, né? É isso aí. Custa ser torcido. E eu acho que assim, é importante que esse PO ele seja empoderado para tomar decisão sobre o produto, né? Se qualquer coisa que ele vai decidir,
ele tem que passar por uma cadeia de aprovação, talvez não seja a pessoa mais indicada para ser o PO. A gente precisa ter ali, junto com o time, alguém que vai tomar uma decisão sem depender de ninguém, que vai assumir a responsabilidade pela decisão e que a empresa confia que vai tomar a melhor decisão. Então... é muito difícil, é difícil ter gente que quer fazer esse papel, mas ao mesmo tempo tem bastante gente que quer fazer esse papel empoderado, né? O complicado é a pessoa tentar fazer esse papel no ambiente em que a organização não permite, os processos não permitem. Poucas organizações dão esse empoderamento ao PO hoje, né, Gerson? Eu acho que é bem difícil, né? Muitas vezes esse empoderamento tá na mão de outra pessoa, mas essa outra pessoa ela não tem tempo para ser o Product Owner, por exemplo. Então, e ele quer tomar decisão sobre o produto. Isso, que é a cultura mais tradicional, né? Decisões hierárquicas. Na verdade, a empresa tem que contratar um cara competente e confiar que ele vai fazer o trabalho dele. Isso não é só com o PO, né? É com todo mundo. Faz parte da cultura ágil você confiar que as pessoas estão ali para fazer um bom trabalho. E essa é a parte mais difícil de você mudar. Bom, e eu acho que para o último tópico aqui que a gente pode abordar, que o Rafa comentou em off aí, é o mercado de trabalho. Como é que vocês acham que tá o mercado de trabalho para Agile, assim? Então, as empresas, tem bastante empresa que já tem essa cultura, ou é uma coisa que, você tem que ir aos poucos mesmo, entrar numa empresa aí, mudando essa cultura? Como que vocês acham que tá o mercado hoje? Vai rolar um desabafo aqui? Rafa, você que introduziu o assunto, fala um pouco pra gente. Posso, Bom, eu tô no momento procurando um trabalho, né? Procurando um novo lugar onde eu possa encontrar um time e dominar o mundo. Só que é muito difícil você que tem conhecimento de Agile e principalmente Scrum Master, né? Que tá pensando em mudança organizacional, tá pensando nas pessoas e achar hoje um ambiente em que o ágil não precisa ser profundamente aplicado, mas que pelo menos o respeito pelas pessoas, né, que pra mim é o mais importante de tudo, né, os indivíduos. Achar uma empresa que consegue respeitar ritmo sustentável já tá muito difícil, né, uma empresa que aceite que você entre às 9 e sai às 6, e sempre, sabe, isso já tá muito difícil, né, então, se o ritmo sustentável, que foi um dos maiores motivadores para se criar agilidade, para se criar um movimento ágil, eu no Brasil, ou você vai para uma empresa tipo como que eu posso dizer, uma startup, ou você vai para uma grande de internet que tá aí há muito tempo, ou você vai para uma empresa que tá acabando de começar agora. Porque se você for para uma grande empresa, é muito difícil. Uma grande empresa que não tá ligado a isso, que não tá ligado à internet, dificilmente vai ter ágil bem feito. Essa é meu desabafo. Bom, deixa eu falar como eu vejo o mercado, né? Eu vejo que a necessidade para o ágil, ela tá muito alta, né? Porque tá muito difícil entregar software de qualquer jeito e as pessoas estão saindo das empresas, então o ágil tem como benefício manter as pessoas engajadas, né? Ter um turnover baixo, e as empresas elas estão meio que desesperadas para tentar seguir isso. Elas não sabem direito o que é, mas elas estão precisando muito, né? Elas recebem informação de que é isso que o mundo está fazendo, vamos tentar ir atrás. E, enfim, é muito difícil, mas eu acho que é muito promissor também, né? Para qualquer um que quer tentar atuar nessa área de transformação organizacional, não só o Brasil, mas o mundo todo está precisando bastante, né? Muitas empresas sabem que querem, mas não sabem por quê. E aí elas vão acabar encarando essas coisas, pode ser difícil para você estar lá, mas você confiando nessa abordagem, você vai estar no lugar certo para você, né? Você vai para algum lugar, não rolou ali, você procura outro, você sabe muito bem o que você quer. Então, enfim, eu acho que está bastante promissor. Acho que tem bastante vaga, a necessidade é alta, mas você vai encontrar muitos desafios. Mas é um desafio. Muitos desafios. Lá na Cato, a gente pode dizer que o negócio está bem avançado, né? Se tiver alguém ouvindo aí procurando emprego, dá uma olhada nas vagas de lá, porque a cultura são anos de sangue, né, que a gente teve fazendo Scrum, e lá as coisas estão funcionando bastante. O respeito pelas pessoas, os processos, a qualidade da engenharia, né? Então, não só essa área não é só para Scrum Master, né? Qualquer um pode ser um agente de transformação dentro de uma empresa. Então, acho que o mercado tá pedindo bastante. Legal.
Cara, Boa. e pra gente finalizar, pra quem tá escutando a gente e se interessa sobre esse assunto e, cara, quero mudar o mundo igual o Rafa aí tá falando, qual o recado? Cara, mande um recado pra essa galera. Essa galera quer entrar no ágil e você tá falando que ela vai encontrar desafios. Qual o recado que vocês dão pra essas pessoas? Primeiro, encontre um lugar bom para se trabalhar. Acho que primeiro passo de tudo é encontrar um lugar onde as pessoas são respeitadas, né? Porque quando você está num ambiente ágil e onde a empresa já sacou que o mais importante que ela tem na empresa são as pessoas e o que aquelas pessoas conhecem, ela começa a investir mais no conhecimento dessas pessoas, né? A gente como desenvolvedor, por exemplo, quantas empresas eu não já passei que eu não podia aplicar tudo que eu sabia, sabe? Que eu ficava só fazendo, sei lá, PHP, né? Ouvindo PHP. Então, no PHP, quando você sai de agência, ou trabalha na agência, é muita merda, né? Você vê muito código ruim. Eu tô mentindo? De forma nenhuma. Então, para você, alguém incentivar que você aprenda a desenvolver um bom software, com aí design patterns, extreme programming no geral, assim, tipo TDD, enfim, é muito difícil que no ambiente onde não se incentive o conhecimento você vai aprender. Então, acho que independente de onde você tá, se você é junior, pleno, sênior, eu acho que entrar pro ágil é um bom caminho. Qualquer empresa que esteja tentando fazer ágil de qualquer forma e tentar perceber como você pode ser um melhor desenvolvedor sem necessariamente ser um melhor codificador. Eu acho que é isso. A dica que eu dou, galera, é estudem, né? Estuda bastante, vai em conferência, vai em meetup, não precisa ser só ler livro. Participa da comunidade, ouve da galera o que está acontecendo por aí. Você pode, se você hoje não está num lugar assim e não tem perspectiva de mudar, tem muito lugar tentando por aí. Então se envolvam na comunidade, vão a conferências, assistir palestra, pesquisar na internet, porque a carreira de cada um é sua, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho muito importante uma empresa saber que ela tem uma responsabilidade com a capacitação dos seus funcionários, cada um também tem essa responsabilidade consigo mesmo, né? Então, sei lá, reserva um orçamento para participar de treinamento, palestra, certificação, alguma coisa assim, porque a carreira é sua. E confia que vão vir coisas boas disso, né? Você tem que ser um profissional, se dedica, mostra trabalho, né? Se onde você tá difícil, tenta mostrar trabalho, que assim você ganha mais voz de mudar as coisas, porque quanto melhor você tá, menos a empresa quer te perder, né? Então faça um bom trabalho, mostra, e se as coisas não mudarem, procura por aí, porque tá cheio de lugar tentando fazer a coisa certa. A gente tem uma vida só para perder tempo num emprego ruim. É isso que eu digo. Palmas Muito aqui, ó. boa, Palmas. Pô, cara, então, pessoal, brigadão por ter participado aí de novo, né? Obrigado novamente por aceitar o nosso convite. E, pô, depois dessas frases aqui, inspiradoras, vamos dominar o mundo aí junto com o Rafa. É isso aí. Tô Falou, esperando pessoal. vocês. Dominar. Agradecer o convite e nos usem. Principalmente eu, me use quando quiserem. Se tiver faltando alguém aí, me põe aí pra preencher buraco, que eu adoro o podcast. Já ouvi Dev na Estrada antes, já tinha ouvido com o Rafael Rinaldi, com Agora Eu Sou Sênior e O Que Eu Fazer. Já tinha ouvido alguns. Vi vocês no Caipira Ágil, né? Consegui ver vocês lá, vocês participaram bastante. Tô muito contente de participar aqui. Me convidem, tô implorando mesmo, me convidem mesmo. Pô, tá fechado, então. Fechou, Bom, galera, Valeu. deixa eu só dar um recadinho também. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, Gercel Silva. Eu tenho uma palestra no SlideShare que fala um pouco sobre multidisciplinaridade. Qualquer coisa, entre em contato, galera. Tô sempre a fim de discutir essas coisas. Valeu, hein? Valeu. Tchau, tchau. You're still here? It's over. Go home. Go.